aquilo que a gente observa é um time que sabe exatamente como pretende vencer o seu adversário e pode não fazer com brilho, mas faz de fato aquilo que se propõe a fazer quando entra em campo. Eu pego como exemplo a partida contra o Grêmio no meio de semana, no jogo de ida do confronto da Copa do Brasil. O São Paulo teve uma atuação que eu considero que só pode ter agradado a sua comissão técnica, independentemente do que se disse na entrevista coletiva, só pode ter agradado pelo que o São Paulo fez no jogo. E mesmo tendo perdido, e aí o resultado do jogo é uma coisa que a gente tem que considerar, mas não antes de falar das atuações das equipes. E o São Paulo fez aquilo que estamos acostumados a ver. E não dá para falar isso com a regularidade que o São Paulo demonstra a respeito de outra equipe. Nós vamos ter a oportunidade nesse programa de falar do Flamengo, que não venceu, de falar do Atlético Mineiro, provavelmente vai dar tempo de falar do Atlético, porque eu acho necessário, que venceu, mas não mostrando o jogo que eu acho que a sua torcida, pelo menos a maior parte dela, gostaria de ver. E o São Paulo não. O São Paulo tem padrão, o São Paulo tem cara, o São Paulo tem RG. E isso custou muito a chegar. E por muito pouco não foi interrompido. A gente não pode deixar de falar nisso também. Talvez, se a gente vivesse num momento diferente, em que estivéssemos mais próximos dos jogadores, um contato diário, como era normal antes da pandemia nos afetar, a gente teria talvez algumas respostas mais diretas a respeito do que aconteceu. Mas é bem possível, e é claro, dá para ir atrás desse sentimento e dessas informações. É bem possível que, de fato, o confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil tenha enterrado alguns fantasmas ou muitos fantasmas que o time do São Paulo tinha e carregava em relação à confiança no próprio futebol, em relação a como gostaria de ser superior aos adversários, porque é isso que nós estamos vendo em cada atuação. Leonardo Bertozzi, boa noite, estamos juntos aqui no Linha de Passe. Ô Léo, essa diferença de 7 pontos nesse momento do Campeonato Brasileiro, isso é algo confortável para o time do São Paulo ou ainda não dá para pensar assim, hein, Léo? Oi, Prieto. Oi, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É uma boa vantagem, né? Até porque ela já é uma margem de segurança em relação ao jogo da última rodada, considerando que o Flamengo vença o jogo atrasado, seriam 4 pontos. Então, neste momento, só o São Paulo depende apenas das próprias forças para ser campeão brasileiro. O Flamengo já não mais depois do que aconteceu hoje. Mas o que o sábado nos trouxe é mais do que uma segurança matemática, aquela segurança de ter a margem de erro. É a segurança técnica, né? A segurança de ter visto os 3 jogos, um atrás do outro, e entender que hoje o São Paulo apresenta um futebol melhor do que os seus perseguidores. Então, não é uma diferença só matemática, é uma diferença de jogo. Ela já tinha ficado muito clara no cara a cara, no frente a frente contra o Atlético, que foi outro dia, faz uma semana e meia, e foi uma vitória categórica, com vantagem em todos os aspectos. Esse encontro com o Flamengo na Copa também já tinha acontecido e também no próprio Campeonato Brasileiro. Enfim, o São Paulo em confrontos diretos com seus perseguidores já tinha mostrado superioridade técnica e assim, o que mais chama a atenção é que o São Paulo é um time que apresenta um futebol solidário, no sentido de que cada jogador entende que a presença dele para o companheiro é necessária. Quando o jogador tem a bola, esse companheiro sabe que ele tem que ser uma opção de passe, ou ele tem que atrair um adversário, ou ele tem que fazer uma movimentação que facilite a tomada de decisão de quem está com a bola, e isso ajuda muito para que um time seja bem sucedido. Foi uma vitória fácil? Não foi. Foi uma vitória merecida? Foi. Podia ser diferente? Podia. O Fluminense, numa noite muito inspirada, especificamente do Fred, que para mim fez o melhor jogo dele desde a volta, e vou além, acho que foi o melhor jogo do Fred nos últimos anos. O Fluminense poderia ter empatado o jogo no final. Talvez o grande pecado do Fluminense seja não ter o Fred criando e definindo as jogadas, porque hoje ele estava realmente muito inspirado. Mas não significa que a vitória do São Paulo não tenha sido construída, não tenha sido merecida, com um jovem como o Brenner, que vai se mostrando muito capaz de decidir jogos, né? Muito capaz de estar no lugar certo, de se posicionar no lugar certo, de acreditar em todas as jogadas. O primeiro gol é uma jogada de especialidade dele, né? Parece que ele sabe onde a bola vai chegar
tem aquela brincadeira de a bola procura, né? Mas para ela te achar, você tem que estar no lugar certo. E aí é no dia que o Luciano não vai estar bem, porque de fato ele voltou e vai precisar entrar em ritmo para recuperar aquele momento de antes da contusão. Mas se falta um, tem que ter o outro. Acho que isso encaixa naquela solidariedade que eu descrevi. Acho que solidário é o maior elogio que eu posso fazer a esse time do São Paulo hoje. E não é uma vantagem que caiu do céu, não. Essa vantagem de 7 pontos hoje espelha o quanto o São Paulo é melhor do que os seus perseguidores mais próximos. Pedro Ivo Almeida, quero dar uma boa noite para você e dizer o seguinte: eu não conheço torcedor que não seja ansioso, pelo menos ou principalmente nesse momento do campeonato. E quando bate a ansiedade, Pedro, eu deixo para você analisar aí essa rodada e, sobretudo, o que vem pela frente. O São Paulo tem seu próximo compromisso contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem um Fla-Flu pela frente. Boa noite, Pedro. Prieto, tudo bem? Boa noite a você, aos colegas, ao fã de esporte em casa. Acho que é uma ansiedade mais que natural. 11 jogos, reta final de Campeonato Brasileiro, 11 rodadas faltando para o São Paulo especificamente. E quando ele olha para a tabela, ele vê uma margem de 7 pontos, ele pode revisitar a tabela de outros anos, fazer comparativos. Quem a essa altura do campeonato abre 7 pontos, mais do que isso, jogando o que vem jogando e não consegue administrar? Talvez um pouco impensável, acho que a ansiedade vem disso. Muitos anos sem título, tal fantasma. O Birner gosta sempre de bater nessa tecla que o São Paulo luta contra o adversário em campo, contra uma série de situações e contra um fantasma que o ronda há alguns anos. E aí quando a gente fala de vantagem, por que essa ansiedade? Porque o torcedor sabe, no íntimo dele, ele pode não falar para não zicar, para não parecer um pouco arrogante, sabe, prepotente, mas ele sabe que no íntimo dele ninguém joga mais bola que o time dele, no caso, o torcedor do São Paulo. A gente ainda vai passear mais especificamente pelo jogo do Flamengo, mais especificamente pelo jogo do Atlético, mas acho que olhando um contexto macro do sábado, acho que o Léo falou isso, o sábado explica muito, os 3 jogos de sábado, o Atlético às 17, o Flamengo às 19, o São Paulo às 21 contra o Fluminense, acho que explicam muito do que foi esse 2020 até aqui, que o Brasileirão vai continuar na sequência, entrando por janeiro e fevereiro. O São Paulo teve dificuldade. O Fluminense talvez lamente ainda mais a derrota pelo desempenho que teve. Há muito tempo o time não conseguia encaixar sua ideia em campo. Não tinha Fred tão bem desde que retornou. Impôs muita dificuldade no adversário superior. Só que exatamente a marca do São Paulo é, mesmo diante de tudo isso, não abrir mão da sua convicção. Conseguir fazer os 2 gols da maneira que fez. No momento que o Fluminense vacilou, que foi algo talvez até um pouco raro, o São Paulo fez o que ele sabe fazer, triangular, chegar pela lateral, achar espaço e ter um cara decisivo como o Brenner. É claro, a defesa do Fluminense deu muito mole. Danilo Barcelos vacila assim de maneira, sabe, irresponsável até eu diria, no primeiro gol. No segundo gol todo mundo ficou olhando ali e não está tendo o Brenner sozinho dentro de uma pequena área. Mas entra o mérito do Brenner, entra o mérito de um time como o São Paulo que sabe como buscar espaço quando ele parece faltar. 25, 30 minutos, já começou a bater uma preocupação, será que não ia aproveitar aquela vantagem que poderia abrir contra o Flamengo? E o time conseguiu, com paciência, bem ao seu estilo, mesmo quando não é tão brilhante. E aí você tem nomes como Daniel Alves, você tem nomes como o próprio Gabriel Sara, que falhou, mas conseguiu achar um passe depois, o Brenner, o Arboleda se recuperando. Então, uma base campeã se constrói por isso a ansiedade, Preto. O torcedor sabe, no íntimo dele, que está se construindo uma história que tende a ser muito bacana ali, 24, final de fevereiro ali. Birner, Brenner ou Luciano, quem é mais decisivo no ataque do São Paulo, Birner? Eu acho que o Brenner é melhor na finalização. Eu acho que o Luciano é um jogador que exerce mais funções para a equipe. Eu acho o Luciano melhor na construção. Acho que o Luciano é um jogador que tem uma leitura de posicionamento melhor que a do Brenner. Só que com a bola no pé na área, o Brenner é melhor na finalização. Queria chamar a atenção para um lance, para o primeiro gol dele hoje, e compará-lo, por exemplo, com o gol que ele perdeu contra o Grêmio. Que aí é uma questão da inteligência da tomada da decisão do jogador. Porque esse gol de hoje foi um gol mais difícil do que o gol que ele perdeu contra o Grêmio, no passe do Daniel Alves. Só que ali ele achou que ia chegar em pé na bola. E aí, em vez de se jogar nela, hoje ele percebeu que não seria possível e ele se atira na bola para fazer o gol. E eu acho que é uma coisa que o jogador, com o tempo, em campo, vai aumentando. Porque uma coisa que é característica dos principais finalizadores da história do futebol, estou pensando aqui nos grandes finalizadores, aqui em Ronaldo, em Romário, em Marco Van Basten, e Thierry Henry, não estou comparando o Brenner a eles, mas é a frieza. E o Brenner tem essa frieza.
Ele não tem a técnica no nível desses caras que eu falei, porque são caras de classe muito superior à média do futebol em toda a história. Mas a frieza ele tem. E ele tem a competência, a capacidade também. Então eu acho que são jogadores diferentes, tá? Que se completam. Mas, quando a gente fala em poder de decisão, em finalização, eu acho que o Brenner leva alguma vantagem sobre o Luciano, que pode oferecer mais coisas ao coletivo do São Paulo que o Brenner. Eu concordo com essa leitura, eu só acho que a gente não pode deixar de registrar que 80% do gol é o passe do Reinaldo. Esse passe não é um passe comum, não é um passe que acontece sempre, e vou dizer mais, eu não vou falar o nome do jogador de quem eu lembrei na hora do gol, porque senão vão dizer que eu estou fazendo uma comparação absolutamente sem cabimento do futebol do Reinaldo com o futebol desse jogador. Mas tem um cara que faz esse passe com extrema frequência, mas toda vez que ele faz e o gol sai, 70%, 75% do gol é acreditado a ele. Olha aí, ó, mais um passe e tal. Esse passe do Reinaldo, do ponto de vista técnico, não é comum. Não é comum. E mesmo que ele não tenha feito grandes atuações, a temporada dele não é uma temporada brilhante, ele cria o primeiro gol do São Paulo hoje com um passe que sai do goleiro e passa, cruza a área sem que os zagueiros do Fluminense tenham qualquer condição de tocar na bola. E é fato, se o Brenner não se atira, muito provavelmente ou ele não chega ou não consegue finalizar para dentro do gol. André, já que você não vai falar o nome, pelo menos confirma se ele é belga. Eu não vou falar o nome. Mas só dentro Eu da juro para porcentagem você do que eu não André, vou falar o nome do Kevin De Bruyne. Dentro da porcentagem do André, só para complementar, porque eu falei aqui inicialmente, é óbvio que o passe, não chega a ser um cruzamento, é um passe, entrega a bola. Do Reinaldo é maravilhoso, posicionamento do Brenner, mas é uma falha grande do Danilo Barcelos, é uma falha grande. O Fluminense, quando encara um time do tamanho de São Paulo, se propõe a jogar tão bem, encaixar tão bem sua proposta de jogo, o Danilo não pode dar o vacilo que deu. E aí é o mérito do Brenner, está bem colocado, ter a frieza, e mérito do Reinaldo de tentar achar o passe também. Mas só para colocar alguns poucos % ali nessa sua conta, André, Danilo Barcelos. Ô Bertozzi, Brenner ou Luciano? A gente não pode ignorar, né, que a chegada do Luciano, ela preenche uma lacuna ali, a gente não pode ignorar isso, né? O Luciano com o índice de gols, com o volume de gols e o que ele entrega para Fernando Diniz, é absolutamente, não dá para ignorar. Eu acho isso muito importante. Mas o Brenner, até pela idade, pela juventude, o teto do Brenner é mais alto, vamos dizer assim, né? E desculpa falar para o torcedor do São Paulo, mas o teto do Brenner certamente não vai ser no Brasil. O teto do Brenner vai ser lá fora, resta saber quanto. O torcedor vai esperar que não seja agora, mas em algum momento daqui a pouco vai ser. Até porque clube brasileiro trabalha com necessidade de vender jogador e o mundo já conhece o Brenner. Então, assim, é saber quando. Então, que se desfrute enquanto ele está aqui. De fato, é um talento raro, porque jogadores com essa idade, com essa frieza para definir jogadas não aparecem todo dia. Então, que o São Paulino desfrute enquanto ele está aqui, decidindo jogos, sendo importante. Acho que a virada que representou a chegada do Luciano para o São Paulo não pode ser ignorada, mas o teto do Brenner é muito mais alto. Acho que isso está bastante claro. Eu tenho que lembrar uma coisa, porque você tem pouca paciência. É a 4ª temporada dele em times de cima. Ele sobe em 2017 com o próprio Rogério, não se firma. Tem algumas chances com o Dorival, não se firma. Não tinha muita noção do que é o papel de um jogador competitivo. Ele era um jogador de potencial, mas pouco competitivo. E tem um lance que para mim é emblemático. Ele faz um gol no empate, se eu não me engano, contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Posso estar errando a equipe. E ele vai comemorar o gol dele no final. E o Daniel Alves puxa o Brenner. Porque tanto faz o gol dele. O gol dele serve para o time ganhar o jogo. Eu acho que a convivência com o Daniel Alves e com mais jogadores, com o Juanfran, com o próprio Hernanes, que não está bem quando entra em campo, mas é óbvio que é uma influência muito positiva fora de campo, está tirando desse jogador, também o treinador, o que há de melhor. Ele passou a ser um jogador competitivo. E quando ele é competitivo, todo o potencial dele começa a gerar resultados. E ele ganha com isso. Eu acho que essa temporada dele foi uma temporada está sendo, né? Não é que foi? De muito aprendizado. De como usar o potencial para o time ganhar jogos. E aí, obviamente, quando o time ganhar jogos, todos os atletas são valorizados. Essa é a máxima do futebol. Jogador de alto nível em time que fica em colocação intermediária tem valor X. Jogador de nível bom
que fica em time que está nas primeiras colocações ou campeão, tem o valor aumentado. E eu acho que ele passou a perceber isso e tem sido muito útil ao São Paulo.